brasileiro. Essa terapia, como eu falei, já foi realizada no mundo em mais de 200 mil casos. Todos esses países de primeiro mundo já incorporaram essa tecnologia. Esses outros países também incorporaram. O Brasil, que é a 8ª economia do mundo, ainda não incorporou essa tecnologia para os seus cidadãos. Vejam, aqui o NICE, que é um organismo que avalia tecnologias para o sistema de saúde inglês, que é um orgulho do povo da Inglaterra, né? Foi até homenageado nas Olimpíadas, já aprovou o TAV. O sistema de saúde canadense, que também é um sistema de saúde universal, já aprovou essa terapia. E o FDA aprovou essa terapia tanto para os indivíduos considerados inoperáveis, como aqueles que são considerados de alto risco cirúrgico, portanto, mais abrangente. A nossa sociedade, que hoje completa 40 anos, por meio de consenso de especialistas, recomenda esse procedimento nesse subgrupo de enfermos graves com contraindicação cirúrgica. E essa terapia não é para ser usada como salvamento, ela é para ser usada em pacientes que têm, pelo menos, uma perspectiva de vida que possa desfrutar dos benefícios que a técnica proporciona. Tanto é assim que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das maiores sociedades de cardiologia do mundo, qualifica esse procedimento como classe 1, ou seja, é uma terapia inconteste para indivíduos que têm estenose aórtica grave e são considerados inoperáveis, calcada numa evidência científica de boa qualidade, que é aquela que advém do estudo Partner. A Associação Médica Brasileira também já avaliou esse procedimento, considera o procedimento adequado e já prevê com uma diretriz de utilização terapêutica própria. Nós fizemos uma revisão sistemática na qual diversos estudos científicos de qualidade foram apresentados à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia para que houvesse um pronunciamento acerca da incorporação dessa terapia no SUS. Esse caderno traz as recomendações da Conitec, que, infelizmente, foram contrárias à incorporação do procedimento. E aqui eu gostaria de discutir um pouco com vocês quais foram os motivos. A evidência que nós trouxemos foi a do Partner. Veja, essa terapia, quando nós tratamos 5 pacientes, senadora Ana Amélia, conseguimos salvar uma vida. Chama-se NNT. Um NNT de 5 é tão eloquente como a vitória da Alemanha em cima da seleção brasileira. Não se discute. Essa terapia ela é mais benéfica do que a terapia conservadora. Vejam aqui os senhores outro argumento que os técnicos, eu não digo que aqui é a Conitec, são os técnicos que a Conitec recomendou para avaliar. Esses técnicos disseram que o TAV tem uma mortalidade alta. Os pacientes, 5% de mortalidade aos 30 dias, contra 2,8% da terapia padrão. Bom, 2,8% versus 5% não é o dobro, e isso não tem significado estatístico. E mesmo se o TAV tivesse uma mortalidade maior em 30 dias, era compreensível, porque esses pacientes foram submetidos a um tratamento. E aqueles outros do braço conservador só foram submetidos à terapia médica, com diuréticos. E diuréticos não tem esse poder de colocar em risco a vida das pessoas, né? De tal sorte que os dados do Partner eles são absolutamente adequados. Aqui eu trago os dados do DataSUS, isso é uma conquista da sociedade brasileira, o DataSUS, porque mostra isso, senador Humberto Costa, de maneira muito transparente para que a população consiga ver, né? Então, veja, cirurgia valvar pelo SUS no Instituto Nacional de Cardiologia. A mortalidade nesses pacientes que implante valvar, 11%. Portanto, é o dobro da verificada no estudo Partner. E quando observamos com outras situações associadas, essa mortalidade ela é maior ainda. Veja, nos indivíduos de 65 anos, senadora Ana Amélia, a mortalidade pode chegar a valores até de 25%, portanto, 5 vezes maior do que aquela que foi questionada no estudo Partner, né? De tal sorte que a própria instituição padrão do Ministério da Saúde tem uma mortalidade maior e nós achamos que não é muito apropriado se dizer que a mortalidade com o TAV é elevada e, por isso, se inviabilizar esse procedimento no sistema de saúde. Nós fizemos estudos econômicos, que o doutor Denis Aviana vai se ater de maneira mais detalhada, mas esses estudos mostram que a razão de custo-efetividade incremental dessa terapia é absolutamente tolerável e compatível com procedimentos dessa natureza. Em relação ao preço da prótese, esse é realmente o impeditivo. No Brasil, felizmente, o preço da prótese, apesar de caro, ela está próximo a Portugal e a Espanha, que é o preço mais baixo desses dispositivos em relação ao mercado mundial. Por meio da nossa contribuição à consulta pública, nós mostramos que os preços não eram aqueles que a Conitec faz menção no seu relatório definitivo.
A Braille Biométrica, por exemplo, ela fornece o produto por um preço que é a metade do preço que a Conitec coloca a ser o preço desse dispositivo. A própria Unimed fez um acordo nacional com uma dessas indústrias, em que o preço é um preço, como eu lhes falei, compatível com os menores preços do mercado internacional. Essa relação de custo-efetividade incremental, ela é totalmente adequada àquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde para procedimentos dessa natureza, que é 3 vezes o PIB per capita por ano de vida salvo, ajustado ao QALY. A prótese a 65 mil, nós teríamos um ICER, essa relação de custo-efetividade incremental, da ordem de R$84 mil, e esse procedimento, ele é um procedimento mais efetivo do que a terapia ofertada pelo SUS, e ele é mais caro, como ocorre em tecnologias similares, como desfibriladores implantáveis, aneurisma de aorta, etc. Vejam que o próprio secretário de Atenção à Saúde, à época, o Dr. Elvésio, considera adequado uma relação de custo-efetividade incremental da ordem de $50 mil por ano de vida salvo. E o que é que causa mais espanto e perplexidade? É o fato da Conitec dizer que seriam realizados 12.571 procedimentos de TAV por ano no Brasil, que iria impactar no orçamento de R$1 bilhão por ano, né, transformando a incorporação do TAV em uma verdadeira pauta-bomba, já que é um termo em moda, né? Na prática, nós sabemos que os Estados Unidos realizam 9 mil procedimentos de TAV por ano. Como é que o Brasil vai realizar 12.571? A população dos Estados Unidos é mais velha. Na Alemanha, 9 mil. O Brasil não vai fazer 12.571, de forma alguma. Olha, o número total de cirurgias valvares, isso inclui todos os tipos de doença valvar, senadora. Em 2002, que é o ano que teve mais, foi 12.634. Né? E isso, nos últimos 10 anos, vem havendo um aumento crescente da realização desses procedimentos. Porque as pessoas estão tendo acesso à saúde, estão tendo acesso a outros bens, e isso faz com que o aumento desses procedimentos ele aconteça. Né? Então, veja, se apropriar em relação ao PIB, nós estaríamos aqui perto de Portugal, que no SUS seria aproximadamente cerca de 1.000 procedimentos ano. Né? Veja, esse relatório nos causou espécie quando ele traz esse tipo de colocação. A ocorrência de AVCs é uma das complicações mais temidas pelos idosos, não devendo ser minimizada. Muitos idosos preferem a morte a permanecer acamados e dependentes, em especial os mais carentes. É claro que tem pessoas que preferem a morte, né? Se não fosse assim, não existia o suicídio. Eu não sei se isso é mais prevalente nos idosos e também não sei qual é o estudo que embasa esse tipo de afirmativa, né? Por último, eu trago aqui o senhor Harry Kissinger, Prêmio Nobel da Paz, e ex-secretário de Estado americano, que se reuniu com a nossa presidente recentemente. Ele tem 92 anos e está aí ótimo, por conta de um procedimento de implante transcatéter de válvula aórtica que realizou há um ano atrás. Né? Então, são essas as considerações que nós trazemos a critério de contribuição. O nosso intuito não é confrontar as autoridades públicas de saúde, nós temos respeito, nós entendemos que a incorporação de tecnologias, a avaliação de tecnologias em saúde, ela sempre se confronta com quem exerce a medicina na prática médica. Isso é bom, isso é próprio da ciência, mas estamos aqui num país democrático, discutimos isso no âmbito do Poder Executivo, também discutimos no âmbito do Poder Legislativo. Os senhores são representantes dos nossos estados, muitos dos senhores tiveram os nossos votos, e nós trouxemos aqui para a reflexão de todos. Muito obrigado, senador. Obrigado, doutor Marcelo. Eu gostaria de informar aos senhores senadores e aos nossos senadores aqui presentes que esta audiência pública está sendo vista por brasileiros através da televisão, do Senado e do sistema de rádio, também do Senado. Há um grupo de emissoras de rádio no interior do país muito grande que se associa à Rádio do Senado para a transmissão destas audiências públicas. Além disso, a sociedade brasileira, por meio do portal Cidadania, no site do Senado Federal, também tem uma intensa participação nos trabalhos desta comissão. Concedo a palavra agora ao doutor Denizar Viana. Obrigado, senador Edson Lobão, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Ana Amélia, senador Humberto Costa, senhoras e senhores. Eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos sobre o processo de avaliação
de incorporação de tecnologias hoje adotados, que vai oferecer tecnologias médicas, para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Esse processo ele se dá por avaliação de 3 etapas bem definidas. A primeira etapa é a avaliação da evidência científica que diz que aquela nova tecnologia funciona, que ela é segura. E existem 2 dimensões para analisar essa etapa. Uma, o que diz respeito aos dados extraídos dos estudos controlados, dos ensaios clínicos, que já foram apresentados aqui anteriormente pelos oradores que me precederam. E a outra dimensão de dados, também muito importante, são os dados de mundo real, os dados de efetividade que foram apresentados aqui pelo Dr. Fábio. Uma vez que se define que essa tecnologia é segura, que ela funciona, que ela proporciona ganhos de saúde, nesse caso, ganhos de sobrevida, a etapa seguinte é a discussão econômica. E a primeira etapa é a análise de custo-efetividade. O que significa isso? A análise de custo-efetividade, ela vai documentar todos os custos, todos os recursos utilizados para prover aquele tratamento. Não só o custo da prótese, mas o custo do procedimento, o custo de hospitalização, de eventos adversos. E comparar esses custos com o ganho de saúde obtido, que, nesse caso, é o aumento da expectativa de vida. Então, nós vamos ter uma relação econômica para um ganho de saúde, que vai ser comparado a uma outra alternativa, que, nesse caso, está sendo comparado ao tratamento paliativo, a oferta de medicamentos para atenuar os sintomas, os sinais e sintomas da doença. Quando se faz essa comparação, obtém-se uma chamada razão de custo-efetividade incremental. O que isso significa? Essa razão ela é obtida, é um numerador e um denominador, da diferença entre o custo com TAV versus o custo do tratamento paliativo. E também, no denominador, qual é o benefício de saúde que está sendo oferecido pelo TAV versus o que se ganha em termos de vida ao se tratar paliativamente esses doentes. Essa métrica ela é muito importante porque ela é utilizada para tomar decisão em vários modelos de saúde no mundo. A Europa utiliza muito isso, o Canadá, a Austrália, e o Brasil adotou também essa métrica. E aqui é importante enfatizar que o Ministério da Saúde fez grandes avanços nos últimos anos em definições de regras, em incorporar técnicas e métodos para esse processo decisório. Quando nós realizamos essa razão de custo-efetividade incremental, nós chegamos a um valor monetário por ano de vida salvo. É esse resultado que se obtém de uma análise de custo-efetividade. E é o resultado que um tomador de decisão, seja ele o formulador de política de saúde, um gestor, vai comparar diversas alternativas de tratamento para saber, diante de um orçamento que a gente sabe que é limitado, que é escasso, qual a alternativa que pode proporcionar um maior ganho de saúde pelo recurso financeiro que é depositado nessa alternativa. Então, nós temos aqui uma razão monetária, um valor monetário por ano de vida salva. Os resultados especificamente dessa comparação nos mostraram o seguinte: a alternativa com o TAV, feita através de modelagens, nós utilizamos esses dados que foram apresentados de eficácia, obtemos dados de custo da realidade brasileira do tratamento no cenário do Sistema Único de Saúde e fazemos projeções probabilísticas em relação à história natural da doença e os benefícios que uma determinada tecnologia tem em melhorar a qualidade de vida e melhorar a sobrevida. E comparamos a alternativa vigente, que nesse caso é o tratamento paliativo. O resultado nos mostra um custo final médio para essa alternativa de R$ 91 mil e o tratamento paliativo, o tratamento medicamentoso, de 10 mil. Isso dá um custo incremental, a diferença entre esse e outro, de 81 mil. Em relação ao ganho de saúde, a efetividade que é medida, nós temos um ganho em termos de expectativa de sobrevida de 2,74 para essa alternativa, 1,78 para essa, o que dá um ganho incremental de 0,96. Essa razão de custo-efetividade incremental nada mais é do que a divisão desse valor monetário pelo valor ganho em termos de efetividade. Isso vai dar esse número mágico, essa razão de custo-efetividade incremental, que quando exposta para o tomador de decisão, ele pode tentar usar o recurso onde ele possa obter mais ganhos de saúde com o mesmo recurso.
O modelo também nos permite fazer projeções, e foi mostrado, inclusive, pelo Dr. Marcelo, diante de diferentes preços do custo da TAV, da prótese, o que isso proporcionaria em termos de redução da razão de custo-efetividade incremental. O que é importante esses modelos? É, de certa forma, orientar também quem vai tomar decisão de que, no momento em que isso ganhar volume em termos de compra, de negociação, há uma possibilidade de redução do preço dessa prótese, e isso vai proporcionar benefícios em termos dessa razão de custo-efetividade incremental. Essa chamada análise de sensibilidade é uma técnica estatística muito utilizada nesses estudos para lidar com as incertezas que ocorrem com esse tipo de abordagem. Existem incertezas biológicas relacionadas à eficácia, aos dados epidemiológicos, e existem incertezas econômicas que, quando nós utilizamos esse recurso da análise de sensibilidade, nós plotamos aqui, isso aqui são vários pontos, são 10 mil pontos de possibilidade de variação. E qual é o objetivo dessa técnica? É exatamente chegar a uma conclusão de que, nesse quadrante aqui, há um benefício em termos de aumentar a expectativa de vida comparado a um potencial de redução, de perda com essa técnica do TAV. Então, todas essas simulações, elas se projetam nesse quadrante, que é um quadrante que mostra o benefício desse procedimento. E quando comparado essa relação econômica com ganho, ela está muito semelhante a técnicas já incorporadas no Sistema Único de Saúde, como o cardiodesfibrilador implantável. Um problema agora crítico na realidade brasileira é que, apesar do Ministério da Saúde definir que um dos parâmetros da tomada de decisão é a análise de custo-efetividade, o Ministério não define qual é esse limiar, porque isso tem que ser feito. Vários países definem. Exemplo, o Reino Unido define que o limiar de razão de custo-efetividade incremental é de 20 mil libras esterlinas por anos de vida ganhos ajustados para a qualidade. Se nós não adotarmos uma medida, isso vai ficar simplesmente a critério daquele que vai decidir e vai indicar se isso deve ser incorporado ou não. Então, a pergunta que fica: qual é a nossa razão de custo-efetividade incremental? Talvez, para tornar isso de forma mais clara, era o mesmo que se nós adotássemos a utilização de um termômetro para aferir a temperatura do paciente. Se nós não definirmos que acima de 37 graus Celsius é febre, nós não teríamos parâmetro. Exatamente isso que a razão de custo-efetividade incremental nos dá. E a última etapa é exatamente definir o quanto, uma vez decidido a incorporação desse procedimento, vai custar para o Sistema Único de Saúde. O que é uma análise de impacto orçamentário? Faz-se uma estimativa epidemiológica ou por demanda de qual a população elegível para essa tecnologia, faz-se uma projeção no tempo, normalmente em 5 anos, o quanto essa tecnologia vai ser incorporada ao longo desse período, e compara-se o cenário atual, que seria o cenário sem esse procedimento, sem o TAV, e o cenário futuro incorporando essa tecnologia. A diferença entre isso é o impacto orçamentário. Qual é a importância dessa informação? É prover o tomador de decisão da necessidade de uma provisão orçamentária para a incorporação desse procedimento. E só para dar o exemplo de como isso é feito nessa simulação, nós teríamos 3 cenários aqui. Esse é o cenário base, o chamado cenário conservador, que mostra que, de acordo com esses dados epidemiológicos, a incorporação do TAV ao longo dos 5 anos estaria na casa de 486 milhões. Num cenário mais agressivo, de incorporação, de mais liberal, isso atingiria quase o dobro. Hoje, esse cenário atual é o cenário onde não existe o financiamento do Sistema Único de Saúde para essa tecnologia, e ela se dá, muitas vezes, por verbas de pesquisa de hospitais de forma isolada. Isso aqui é só para mostrar que o componente da prótese é o componente de maior impacto no orçamento, e à medida que o Ministério tenha um poder de compra maior, isso provavelmente vai cair na negociação com as empresas que produzem. E, ao final, mostrar que esse diagrama, chamado diagrama de tornado, também é uma análise de sensibilidade que mostra qual é o item de maior peso nessa métrica. E exatamente é o custo da prótese, o peso maior, e que pode ser, ao longo do tempo, reduzido para poder prover mais pacientes ao acesso dessa tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, doutora Elisa Viana. Concedo a palavra à nossa senadora
Ana Amélia. Eu gostaria de pedir que acendessem as luzes aqui. Olha, foi uma aula aqui porque, como eu disse no começo, eu queria agradecer muito ao senador Humberto Costa, nosso ex-ministro da Saúde, e ao senador Cássio Cunha Lima. Essa contribuição dada aqui foi relevante. Como o nosso presidente da comissão, Edson Lobão, fez referência, há uma participação interativa de pessoas interessadas em relação ao tema, e eu vou ler uma que veio de São Paulo, do senhor Guilherme Agrelli, ele é de São Paulo. Ele diz, imagino que seja médico, porque a linguagem dele é muito adequada. O implante por catéter de bioprótese valvar aórtica TAV é uma técnica intervencionista importante para tratar pacientes portadores de estenose aórtica com sintomas e que apresentam alto risco para a cirurgia de troca valvar com parada circulatória. E o mesmo telespectador, o ouvinte, diz que a não inclusão no procedimento de implante por catéter de bioprótese, válvula aórtica, TAV, no SUS, é uma violação do artigo 9 do Estatuto do Idoso, uma vez que não há outro tratamento disponível para idosos portadores de estenose aórtica considerados inoperáveis. E, não menos importante, eu queria ler aqui uma carta que eu recebi no meu gabinete por conta das informações desta audiência pública, presidente Edson Lobão, caros colegas senadores. A carta começa assim, e eu queria agradecer também. Meu nome é Cláudia Evangelina Chianca Ferreira de França. Sou juíza de Direito do Estado da Paraíba e, ao tomar conhecimento de que haverá uma reunião de audiência pública para discutir a incorporação do procedimento de implante por catéter de bioprótese valvar aórtica no Sistema Único de Saúde, em atendimento ao requerimento número 12, 2015, caso de sua iniciativa, decidi relatar o caso de minha mãe, objetivando, quem sabe, auxiliar, ainda que de maneira incipiente, na luta pela incorporação do procedimento aos sistemas de saúde pública, o SUS. Pois bem, no final do ano de 2013, minha mãe, à época com 78 anos de idade, foi diagnosticada com patologia em sua forma grave, denominada estenose aórtica. Logo nos foi informado pelo médico especialista que o tratamento consistia em uma cirurgia cardíaca para a substituição da válvula aórtica por uma prótese. Todavia, em razão da idade avançada, em decorrência do alto risco cirúrgico, a cirurgia convencional estaria contraindicada. Todas as explicações nos foram dadas de forma pormenorizada, inclusive a possibilidade de morte súbita, caso o procedimento não fosse realizado. O médico nos informou que existia a possibilidade de substituição da válvula por meio de uma nova técnica, menos invasiva, que consistia no implante do catéter de bioprótese valvar aórtica TAV. Também nos foi informado que nem o SUS, nem os planos de saúde não disponibilizavam tal cirurgia. Não poderíamos, entretanto, apenas nos resignar e esperar uma morte precoce de nossa mãe, que, apesar de ser uma pessoa idosa, é lúcida e com muita vontade de viver e com boa qualidade de vida. A partir daí, travamos uma batalha na esfera administrativa junto ao plano de saúde, ao qual minha mãe é usuária, que negou a realização do procedimento. Decidimos, então, através do Poder Judiciário, obter uma decisão para compelir a cooperativa de saúde a realizar o procedimento que tivemos êxito. Após uma exaustiva batalha, o procedimento foi realizado com sucesso. Após 1 ano e 6 meses, asseguro que minha mãe tem uma boa qualidade de vida, voltou a sentir a alegria de viver, ânimo, retornou à vida normal, realizando as atividades que gostava antes de surgirem os sintomas da doença. Com esse relato, quero deixar registrada a minha opinião sobre a importância do procedimento para a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas. No meu modesto entendimento, não é justo nem legal que consideremos o idoso com a patologia de estenose aórtica como pessoa condenada à morte e aos sofrimentos físicos e psíquicos causados pelos sintomas da doença, razão pela qual, ao tempo em que parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, venho pedir que todos os esforços sejam empreendidos para que o Sistema Único de Saúde e Suplementar disponibilizem o procedimento aos idosos que dele necessitam. Eu queria agradecer a Cláudia Evangelista Chianca Ferreira de França
por essa contribuição tão valiosa, porque mais importante do que um relato é uma experiência pessoal de um caso concreto que podemos avaliar melhor. Eu queria também registrar aqui a presença, com muita honra, do Dr. Rogério Sarmento Leite, aí puxando a brasa para o meu assado. Professor Rogério Sarmento Leite é médico do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento, diretor técnico do Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e professor adjunto de Clínica Médica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também eu queria agradecer muito, porque tive o privilégio de conhecer aqui hoje, nessa audiência, o doutor Enio, foi me anotado aqui, e tantos são os papéis que nós temos, que ele é... Não é a primeira vez que papéis e documentos desaparecem. É isso que eu digo, clínica geral, né? O doutor Enio, que anotei numa folhinha aqui, dessas aqui, Búsculo, doutor Enio Búsculo. Ele e a equipe do Hospital de Clínicas são os responsáveis por esta invenção, eu diria, genuinamente verde-amarelo. Então, é muito honroso para nós, doutor Enio, que o senhor tenha estado presente nesta audiência pública, e eu acho que mais do que, tanto quanto nos preocuparmos com a saúde das pessoas idosas que tenham essa patologia, que possam disponibilizar esse tipo de tratamento, eu diria, é reconhecer a contribuição dos pesquisadores e cientistas brasileiros, como o Dr. Búsculo, tenham, com a sua equipe, descoberto uma válvula, um catéter, que tenha essa eficiência. Então, eu acho que nós, brasileiros, temos que valorizar. É um trabalho de muito tempo, de muitos anos, então, também nesses aspectos. E cumprimentar a Patrícia Braille Verde, que digamos, a diretora da empresa brasileira que fabrica esses equipamentos. Mas eu não vou me estender, porque o Humberto Costa e também o senador Cássio querem falar. Posteriormente, farei sobre algumas questões. Muito obrigada e parabéns a todos. Eu, em nome da comissão, quero dar as boas-vindas ao senador Cássio Lima, que é líder da importante bancada do PSDB no Senado. Tem a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu serei breve. Na verdade, eu não quero também fazer perguntas. Eu queria apenas registrar três questões. A primeira delas, eu não consegui ouvir a todos, mas tive a oportunidade de ouvir o doutor Marcelo Queiroga, doutor Denis Aviana, e tenho absoluta certeza que os demais também foram numa linha de apresentação de argumentos importantes, convincentes, enfim. Mas eu acho que é sempre bom, especialmente porque muitas vezes quando a gente faz uma audiência, nós temos muitas vezes consequências que passam por resoluções que a comissão ou que o Senado possa tomar, pela discussão de propostas de projetos de lei, enfim. E diante, então, de uma questão como essa, é sempre muito importante a gente ter o contraditório. Eu acredito que todos os argumentos que foram apresentados são válidos, mas seria importante que nós pudéssemos ter ouvido também os que têm uma visão diferente, a CONEP, o Ministério da Saúde, enfim. Eu acho que essa é a melhor maneira de a gente poder construir uma opinião, até porque, obviamente, que qualquer ministro, qualquer governo, qualquer profissional gostaria de poder oferecer à população todas as alternativas de tratamento existentes, inclusive, ainda que pudessem ser uma parcela pequena da população a ser atendida. E como nós temos um sistema de saúde que, além de universal, ele busca ser integral, que se possa garantir a todos essa possibilidade. Apesar de que, infelizmente, às vezes o gestor tem que tomar decisões.
fazer opções, enfim, a não ser que nós aqui tivéssemos realmente viabilizando, e o governo também, os recursos necessários para que o sistema pudesse funcionar adequadamente. Basta a gente comparar com qualquer país do mesmo nível do Brasil ou mais desenvolvido, que nós temos uma situação de um financiamento limitado que já vem há muito tempo em termos de recursos da saúde, especialmente de recursos públicos. E eu reforço isso, inclusive, porque nós recentemente tivemos a conclusão de um trabalho por parte de um grupo que envolveu não somente o Ministério da Saúde, mas uma série de outros órgãos do governo, órgãos da sociedade, órgãos científicos, que elaborou um relatório que procura exatamente estabelecer alguns parâmetros, né, para tornar mais transparente os processos em que há utilização de próteses e órteses, que procura estabelecer parâmetros também de custo, que procura resolver distorções gravíssimas, como as que ensejaram a própria criação de uma CPI aqui no Senado, uma na Câmara e no Senado, para tratar do tema das órteses. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a contribuição de hoje aqui ela é extremamente importante, mas eu sugiro que nós possamos, num outro momento, né, trazer uma visão diferente, no sentido de ter, de um lado, talvez mesmo alguns ou todos dos que estão aqui, mas também a gente ouvir um pouco a questão da CONEP, por exemplo. Eu tenho uma visão extremamente crítica sobre a CONEP, especialmente dessa vinculação dela ao Conselho Nacional de Saúde. Mas aqui foi dito, inclusive, que o estudo que ensejou essa portaria partiu da convocação de técnicos também, que devem ter a sua qualificação também para opinarem sobre esse assunto. Então, a minha sugestão seria essa, que a gente pudesse ter essa discussão, porque, sem dúvida, daqui a pouco nós vamos estar discutindo um projeto de lei, ou uma proposta, ou uma recomendação, alguma coisa assim. Obrigado. Eu agradeço muito a manifestação do senador Humberto Costa. Eu até deveria ter, antes de começar a falar, a ter abordado, porque quando terminou a exposição de cada um dos nossos ilustres convidados, eu exatamente pensei na necessidade que tivéssemos aqui um representante do Ministério da Saúde, da área específica desse setor, exatamente para estabelecer isso, quais as dificuldades, qual é a realidade que vive o SUS do ponto de vista do financiamento, quais são as objeções, porque aqui, aí publicamente, com as pessoas acompanhando, teríamos isso. Então, o senador Humberto Costa, que, aliás, foi o relator da CPI no Senado Federal das órteses e próteses, então, está muito habilitado nessa matéria. E eu vou propor, imagino com o apoio do senador Humberto, do senador Cássio, que a gente faça uma segunda discussão do mesmo tema, trazendo, não necessariamente todos os senhores, porque eu vejo que o doutor Marcelo, ele é não só um apaixonado pelo tema, mas ele fala assim como se isso fosse assim, é um filho dileto, né, amado, que é o TAV. Então, o doutor Marcelo, ou quem os senhores indicarem, e um representante do Ministério da Saúde, ou dois, para fazer esse embate, a partir do que faremos, então, tomaremos as iniciativas legislativas necessárias nesse encaminhamento. Aí nós completaremos a responsabilidade que temos em relação a esta matéria, mas, de qualquer maneira, louvo de novo o que foi trazido aqui como contribuição. Eu, no meu caso, que sou uma leiga, do que eu aprendi